A paz do Senhor para a igreja. Nós estamos aqui no nosso templo, na rua de Nora Silva, Assembleia de Deus, Jardim Meriti, Campo de Madureira, pastor dirigente desta congregação, nosso pastor Zafá. Estamos aí iniciando a nossa escola dominical desta manhã, online. Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor, que o bom Deus possa alcançar cada coração nesta manhã. Você que está no seu lar aí, esteja atento agora neste momento. Reúne a sua família, todos diante aí do computador, da televisão, para que você possa ouvir a boa palavra do Senhor. Eu tenho por certo que Deus há de falar ao seu coração de uma forma especial. Nós vamos fazer a leitura da nossa lição desta manhã. O nosso professor desta manhã será o nosso presbítero Daniel, que estará aí transmitindo a lição da escola dominical desta manhã para cada um de nós. Então você aí pegue sua revista, você que não tiver a sua revista, o nosso irmão Diego tem disponibilizado aí para que você possa acompanhar aí na tela. Se você também tiver alguma pergunta, nosso presbítero Moisés falou que você pode mandar esta pergunta, e no final da lição, o nosso irmão Daniel estará aí respondendo a sua pergunta, e todos nós que estamos aqui. Participe, é muito importante que você participe conosco, para que nós possamos, assim, estarmos com o nosso coração alegre. Se você tem alguém, conhece alguém, neste momento, telefone, passe aí as partes da consagração da nossa igreja para que os irmãos também possam aí assistir. A nossa lição de hoje é a lição número 3. Lição de número 3, nós temos aí como tema desta lição o Supremo Bom Pastor. O nosso textual diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, verso de número 1. A verdade aplicada: Cristo, nosso bom pastor, deu a sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. O nosso texto de referência está no Salmo 23, que vai do verso 1 ao verso de número 4, que nós estaremos fazendo a leitura neste momento. Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verde pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todo o dia da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Eu vou fazer um convite ao nosso presbítero Dionísio para estar fazendo uma oração, e logo após o nosso presbítero Daniel vai estar aí com a oportunidade aí para iniciar aí o trabalho da escola dominical. O nosso presbítero Dionísio vai fazer a oração e logo após, fica atento aí, irmão Daniel tem uma palavra especial para o nosso coração nesta manhã. A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, neste domingo abençoado, em nome de Jesus. Oremos. Altíssimo, santo e poderoso Deus, nós te louvamos nessa manhã abençoada e te damos graça por tudo que tu tem concedido na nossa vida. Queremos te entregar nas tuas mãos a escola bíblica dominical desta manhã, para que tu possa usar o teu servo e abençoar aqueles que estão nos acompanhando diante, Senhor, desta transmissão.
e que essa lição venha fortalecer mais e mais a nossa fé, o nosso coração em Ti, sabendo que Tu és o nosso bom pastor, que cuida de nós, que está sempre disposto a nos levar a pastos verdejantes em meio ao caos, em meio à pandemia, em meio à dificuldade. Sabemos que podemos descansar em Ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. E sejam abençoados. Nosso professor dessa manhã. Irmãos, a paz do Senhor. Quero nesta manhã agradecer a Deus por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de podermos estudarmos esta lição que é os Salmos, né, de adoração e oração. Nós louvamos a Deus. Nós estamos aí na terceira lição, né? Esta é a nossa terceira lição. Nós já passamos aí pela lição de número 1, lição de número 2. Nós falamos sobre Jesus Cristo e missões nos Salmos. Nós falamos também sobre os Salmos, um guia devocional para o cristão. E nesta manhã, do dia 19, nós vamos falar sobre o Supremo Pastor, né? Nós sabemos que o Senhor, ele é aquele que é o bom pastor, mas também ele é o Supremo Pastor da igreja, né? E nós sabemos que quando nós falamos de bom pastor, nós falamos daquele que direciona, daquele que traz uma direção daquilo que é bom, daquilo que é maravilhoso para a sua e para a minha vida. Nós vamos ler aqui a introdução, né, da nossa revista, para nós entrarmos no tópico para falarmos sobre esse Supremo Bom Pastor. A introdução da nossa lição, que diz assim, lá acima do tópico 1, diz assim: nesta lição estudaremos Salmo 23. Trata-se de um lindo poema que revela a relação entre o pastor e sua ovelha, isto é, a relação entre o Senhor e aqueles que são os seus discípulos, né? Então, nós sabemos que essa lição que nós vamos tratar nesta manhã, ela vai falar de um poema, né? E este poema vai revelar essa amizade, né? Vai revelar esta relação entre o pastor e a sua ovelha. Ninguém mais, irmãos, do que Davi para falar, né, dentre pastor e ovelha. A Bíblia diz que Davi ele foi pastor de ovelha. Então, Davi ele vai falar dessa relação, né, de um conhecimento que ele possuía de quê? De pastorear a ovelha, de ter cuidado com a sua ovelha. E ele vai trazer essa alusão, né, para sua vida, falando a respeito de Cristo, a respeito do bom pastor, como ele lida com as suas ovelhas. Tópico 1 da nossa lição, que vai falar sobre o pastor e as suas ações, né? O termo pastor indica uma relação muito íntima e pessoal, pois o pastor vive
com as suas ovelhas, de dia conduzindo-as às passagens, de noite protegendo-as dos animais selvagens. Davi, ao adorar ao Senhor, por meio deste saltério, compara-o a um pastor, enunciando as suas ações. Qual era a incumbência de um pastor, irmãos? Ele conduzia, ele protegia, conduzia à noite e protegia as ovelhas durante a sua estadia no lugar aonde ele ali parava, ou seja, aonde era para dormir, o pastor ficava observando, ficava olhando as suas ovelhas, ficava tomando conta, ou seja, ele protegia. Além de o pastor ele conduzir, ele também protegia a sua ovelha. Ele tomava conta da sua ovelha. Essas eram as íntima e pessoal de um pastor, porque um pastor ele tem uma intimidade, ou seja, e essa intimidade é uma intimidade pessoal, uma intimidade que convive para o quê? Para conduzir e também para proteger a sua ovelha. Isso fala de uma coisa íntima, isso fala de alguém próximo. O pastor conduzia e ele protegia a sua ovelha. Tópico 1.1 da nossa lição: descanso nos momentos de perigo. Davi, ele afirma que o seu pastor o faz deitar em verdes pastos verdejantes. Irmão, nós sabemos que naquela época, na Palestina, né, na Judéia, né, os pastores eles tinham a incumbência de sair com as ovelhas para o campo. Para o quê? Para conduzir as ovelhas ao quê? A pastos verdes, a pastos verdejantes. Para quê? Para que no momento da ovelha se alimentar, ela pudesse ter um bom alimento. Isso fala de bom alimento. Isso fala de alimento que traz saúde. Isso fala de alimento que traz nutrição, alimento que nutre, alimento que dá viçosidade à ovelha. Então, o salmista ele vai dizer: ele me descansa dos perigos, ele me dá descanso em meio à minha aflição, em meio às minhas lutas, em meio às minhas preocupações. Então, o salmista, ele está dizendo: em meio ao perigo, ele me dá descanso, em meio à aflição, ele me faz andar tranquilamente. Porque o perigo em que nós estamos vivenciando nos nossos dia a dia são muitos os perigos, mas o Senhor, ele diz: eu te dou descanso, eu te faço em meio à adversidade e em meio ao perigo, você está deitado. Quem é que deita, irmão, em meio ao perigo? Quem é que pode descansar com alguém tentando entrar, tentando roubar o seu lar, a sua casa? Mas a Bíblia diz que o salmista, ele vai dizer que ele me faz deitar em verdes pastos e ele me faz descansar, ele me faz repousar em meio às guerras. Enquanto aí fora está perigo, Deus está nos dando descanso. Por quê? Porque a nossa vida, irmão, ela não é uma vida somente de uma linha reta. A nossa vida tem dias que nós estamos lá no alto, mas tem dias que nós estamos lá embaixo.
Tem dia que nós queremos fazer tudo, mas tem dias que nós queremos largar tudo. Tem dia que nós estamos preparados para qualquer coisa, mas tem dia que não estamos preparados para nada. E é nesse momento em que o bom pastor, o Senhor, o Cristo nosso, ele entra para dar descanso nos momentos de perigo da sua e da minha vida, demonstrando fidelidade, demonstrando a nós o amor e trazendo uma diferença entre aquele que é o bom pastor e aquele que é o mercenário. O mercenário, quando ele vê o perigo, ele abandona a sua ovelha, ele foge, mas o Cristo, ele está conduzindo a sua igreja, conduzindo as suas ovelhas em meio às tempestades, em meio às tempestades da minha e da sua vida. Ele vai fazendo a diferença para que o nome dele seja glorificado, né? Então, nós vamos lá para o tópico 1.2, para falarmos sobre refrigério. Ele é o pastor que tem as suas ações, ele é o pastor que dentro das suas ações ele faz descansar nos momentos de perigo, mas ele também é o pastor que refrigera a nossa alma. Irmãos, quem é que não precisa, no momento de dificuldade, de ter um refrigério, de ter um algo para a sua vida que vai refrigerá-la, que vai trazer um conforto, que vai trazer um alívio? E diz assim: o salmista declara que o Supremo Pastor lhe concede refrigério para sua alma. Ele renova as forças na alma. Então, as emoções e os pensamentos, os perigos enfrentados no decorrer da vida podem ser tanto externos quanto internos. Os externos afetam o nosso corpo e os internos a nossa mente, afastando-nos de Deus e de seus propósitos. Então, quando o salmista ele vai dizer: eu refrigero a tua alma, eu trago um refrigério para a sua vida, ele vai dizer: eu estou renovando as tuas forças. Eu estou trabalhando nas suas dificuldades e estou liberando para a sua vida um refrigério. É muito bom, irmãos, quando nós saímos num calor na rua, no nosso dia a dia, e quando nós chegamos em casa ou paramos em algum determinado lugar, nós pegamos um copo de água e tomamos aquele copo de água. Aquilo traz para a nossa vida um grande refrigério. Aquilo abafa o calor, aquilo mexe e nos traz para nós um alívio. O que o Senhor diz aqui é que ele tem um alívio para a nossa alma. Porque os pensamentos, eles se integram, né, no nosso psicológico. Isso quer dizer que a alma, ela está ligada ao psicológico. Quando a alma está atribulada, o psicológico fica desequilibrado e a pessoa manifesta diversas situações, como doenças, enfermidades, né, de uma formas e de outras. Isso fala da alma. E isso é o pastor que vai tratar, que vai trazer o refrigério, vai trazer a cura, vai trazer para a sua e para a minha vida algo que nós possamos, nesta manhã, nos sentirmos bem, nos sentirmos aliviados, porque uma alma, irmão, atribulada, ou uma alma que ela está totalmente desorientada, ela foge dos propósitos, ela foge das circunstâncias que realmente ela deveria
de caminhar, que ela deveria de agir. E o autor da lição, ele vai dizer que por causa da alma atribulada, famílias são partidas, amizades são rompidas. Por quê? Por causa da alma que está atribulada, da alma que manifesta diversas situações e circunstâncias na vida. O que uma alma atribulada faz? Parte laços familiares, rompe amizades, né? E inúmeras situações. Mas a Bíblia, ela vai nos dizer que o Senhor, ele não nos tira do mundo, mas ele nos livra do mal. João 17:15 vai dizer que o Senhor, ele nos livra do mal, não nos tira do mundo, mas nos livra do mal. E ele vai fazendo o quê? Vai guardando a tua alma, vai guardando a minha alma, vai guardando o nosso psicológico, né? O nosso psique, que é a nossa alma, vai sendo guardada, porque o Senhor é aquele que traz um refrigério para a sua alma. Não só livra do perigo, mas traz um refrigério para a alma que está abatida, para a alma que está perturbada. O salmista, ele vai dizer: por que te perturbas em mim, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda eu o louvarei. Ele está dizendo, o Senhor, ele é o que traz o refrigério para minha, para nossa e para a sua alma nesta manhã. Tópico 1.3 da nossa lição: presença nas horas difíceis. O pastor, ele está num momento de perigo, o pastor, ele está refrigerando a nossa alma e o pastor, ele está com a sua presença nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Diz assim: Davi, após refletir sobre os perigos externos e internos, passa a analisar da ação do seu pastor em fase dos momentos mais difíceis da sua vida humana, o corredor da morte. Sabe-se que Davi passou por diversas vezes pelo vale da sombra e da morte. Saul, ao procurar matá-lo, não mediu esforços. Davi ressalta a presença do seu pastor na passagem pelo corredor da morte e a incompleta impotência humana. A melhor forma de superar o fracasso ou enfrentar o corredor da morte é a convicção de que Deus está ao nosso lado. Irmão, quando Davi ele vai dizer que ele passa pelo vale da sombra da morte, e ele diz: eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado, ele me consola. Há um vale, e o vale, ele mergulhava entre duas montanhas, ou seja, uma montanha de um lado, uma montanha do outro, e o pastor, ele tinha que, com as suas ovelhas, passar por aquele vale, e aquele vale era um vale escuro, era um vale aonde havia salteadores, aonde havia malfeitores, e o perigo dentro daquele vale se instalava para o pastor e para as suas ovelhas. Mas o Davi vai dizer que o Senhor estava presente quando ele passava pelo vale da sombra e da morte. Irmãos, os vales da nossa vida, os vales da sua vida, os vales da minha vida, eles sempre vão existir, eles sempre vão estar presente, seja num dia ou seja no outro. Mas o que importa aqui, nessa manhã,
é que não vai faltar presença de Deus na sua e na minha vida. Ainda que Saul perseguia a Davi para querer o matá-lo, o Senhor dizia: eu estou contigo, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da sua justiça. O Senhor é aquele que dá a convicção de que está ao nosso lado, caminhando, amparando, nos momentos e em ocasiões difíceis da sua e da minha vida. Nós estamos passando aí por momentos difíceis em que a população mundial está sofrendo com essa pandemia, mas o Senhor, Ele está amparando. O Senhor, Ele está na sua dificuldade e demonstrando presença na sua e na minha vida. Atualmente, irmãos, as cadeias preparadas para isso não tem mais formato de um corredor, porque mudaram-se os aspectos, mas Davi passava por um corredor, e esse corredor era o corredor da morte, mas o Senhor estava com ele, dizendo a ele: eu estou no controle da sua história. Então, nós sabemos que o salmista, ele tem um pastor que tem as suas ações, e as suas ações, ela dá descanso, ela dá refrigério, ela dá presença nas horas mais difíceis da sua e da minha vida. Então, nós aprendemos nessa manhã que temos refrigério para a nossa alma, temos presença nas horas mais difíceis e temos descanso nos momentos de perigo da sua e da minha vida. Irmãos, nós vamos agora para o tópico 2 da nossa lição, que nós vamos falar sobre as necessidades da ovelha. Tópico 2 diz assim: o presente saltério não só enuncia as qualidades do pastor, mas também destaca as necessidades da ovelha. Então, o que nós aprendemos aqui? Que não só existe na presença do saltério as qualidades do pastor, mas existe também no saltério as necessidades das ovelhas. A ovelha, irmão, ela tem as suas necessidades, porque ovelhas precisam e necessitam de necessidades que são grandes, necessidades que são pequenas, mas a ovelha, ela precisa de suas necessidades. E a necessidade que a ovelha precisa, tópico 2.1, é necessidade de proteção. Por quê, irmão? A ovelha, ela é um animal que ela tem pouca visão. Eu não quero aqui estipular se ela enxerga 7 metros a 10 metros, mas a ovelha, ela tem pouca visibilidade. A ovelha, ela não enxerga muito, ela não tem uma visão ampla do que vai acontecer lá na frente. Por isso é que, às vezes, as portas, elas se fecham, às vezes as circunstâncias, elas não acontecem na sua e na minha vida. Por quê? Porque o Senhor, Ele tem uma visão maior, mais ampla do que eu e você. Por isso, Deus enxerga lá na frente e às vezes cerca a ovelha aqui, que é para que a ovelha ela não
se precipite no precipício, ela não se embarace e ela não se perca. Para você ter uma ideia, a ovelha ela é tão desatenta, irmãos, que ela vai comendo o alimento, se deixar, ela se distancia do rebanho, ela fica longe do rebanho, se bobear, ela cai dentro do precipício e ela não se liga que ela está dentro de um perigo. Por isso, o pastor, ele tem a sua necessidade de proteger a ovelha. Isso Davi tinha um pleno conhecimento das necessidades das ovelhas por exercer a função pastoral. Sabia que as ovelhas não têm garras e habilidades para lutar, podendo ser facilmente atacadas por predadores e, por isso, precisavam ser conduzidas. Ovelha, elas não têm garras. Ovelhas, elas não têm dentes afiados para uma proteção. Por isso, Davi vai dizer que elas necessitam de proteção. E isso ele sabia muito bem. E por isso, ele levava e conduzia elas a um lugar seguro. A ovelha, ela precisa de um lugar seguro. De um lugar que ela se sinta bem. De um lugar que ela se sinta amparada. De um lugar em que ela esteja de conforto para que ela possa se alimentar bem, para que ela possa descansar bem, para que ela possa se sentir segura e em um lugar amparado. Isso Davi, ele sabia muito bem. Por isso o pastor, ele tinha uma vara e um cajado. A vara para afugentar o lobo, para afugentar o urso, para afugentar o leão, o cajado para o socorro, o cajado para o amparo, o cajado para guiar a ovelha. E nós sabemos muito bem disso. Irmãos, mas o que me chama a atenção aqui na lição é que o pastor utilizava a vara para afugentar ou lutar com os animais selvagens, traiçoeiros e perspicazes. Existem animais traiçoeiros e animais perspicazes. Essa é a palavra que eu nessa manhã quero chamar a nossa atenção aqui. Irmãos, essa palavra perspicaz, ela quer dizer uma pessoa que enxerga bem, vê ao longe, né? É uma coisa que a pessoa consegue visualizar o que a outra não consegue ver, o que a outra não tem uma atenção em ver. E o salmista ele vai dizer que existem animais perspicazes, ou seja, que enxergam bem, que têm uma visão boa, que está visualizando aquilo que outros não estão vendo. E o pastor, ele estava atento a esses animais, que enxergavam bem, que viam bem, que estavam atentos a outras coisas que outros não conseguiam ver. Aquele animal traiçoeiro e perspicaz, ele conseguia ver. Mas o pastor aqui está atento. O Senhor, irmão, que é o pastor da sua e da minha vida, está atento aos olhares do teu e do meu inimigo, que enxerga bem, que é perspicaz, que vê aquilo que outros não conseguem ver. O inimigo da tua e da minha alma, ele consegue visualizar. Mas o Senhor, que é o Senhor da tua e da minha vida, está te colocando nessa manhã em um lugar seguro e está conduzindo você para que o nome dele seja glorificado. Então, tópico 2. A ovelha necessita de proteção na atualidade, de proteção porque há muitas coisas, irmãos, que as pessoas se acham autossuficientes, né? Alguém acha que não tem necessidade de ser protegido, porque ele acha que a autossuficiência dele e a grandeza dele vai lhe proteger e vai lhe conduzir a alguns lugares.
mas eu tenho aqui uma experiência do salmista Davi, que com o seu exército, com as suas riquezas, ele vai dizer: o Senhor é o meu ajudador. Tópico 2.2 da nossa lição. Vamos caminhar, para nós não perdermos muito tempo. Necessidade de direção. Davi sabia que o pastor ia à frente das ovelhas. Utilizava o cajado para conduzi-las no caminho, pois as ovelhas não possuem uma visão apurada. Assim desviam-se e desgarram-se do rebanho com muita facilidade. Ao afirmar que o Senhor era o seu pastor, Davi também está afirmando que precisa ser conduzido e guiado por ele. Tinha convicção de que somente o Senhor poderia mostrar a direção a ser seguida. Direção fala de caminho, de escolha, de vontade. Precisamos renunciar às nossas vontades para assumirmos a vontade de Deus. Os planos do Senhor não são melhores do que os nossos. Precisamos compreender e esperar a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Irmãos, nós precisamos de direção. Há muitas pessoas que estão tomando direção própria. Mas nessa manhã, a ovelha, ela tem necessidade de proteção e ela tem necessidade de direção. O salmista sabia que uma ovelha, ela não poderia ser direcionada sozinha, porque ela se perde, porque ela se desgarra facilmente, e Davi, ele vai dizer que nós precisamos compreender, irmãos, e entender qual é a vontade de Deus para a sua e para a minha vida nesta manhã. Não tome direção sem que antes você consulte a Deus, sem que antes você fale com Deus, sem que antes você dobre os teus joelhos para tomar uma direção. Porque nós temos visto aí pessoas que, no seu próprio entendimento, tomam a sua direção. E o final, muitas vezes, é um final triste, é um final complicado, em que ele tem que fazer todo o retorno novamente, porque ele tomou uma direção errada. E a direção para tu e para a minha vida é o Senhor. Por quê? Pastor Gesiel Gomes, ele vai dizer que o homem que não tem direção, ele não sabe para onde ele vai, né? Ele não sabe a rota do céu. Ele não tem um guia seguro para a sua eternidade. Então, nesta manhã, nós temos um guia seguro para a nossa eternidade. Tópico 2.3, para nós falarmos sobre necessidade de provisão. As ovelhas necessitam de ser alimentadas, precisam que lhes sejam fornecidas pastos verdejantes. Ovelhas não conseguem distinguir entre as ervas próprias para o consumo e as venenosas. Como ovelhas de Cristo, somos alimentados por sua palavra. Este alimento vem do intermédio de uma meditação diária, de forma profunda, observando o seu conteúdo e aplicando na condução da nossa vida. Irmão, a provisão para a tua e para a minha vida nessa manhã é a palavra de Deus. E a palavra de Deus como provisão para a tua vida e para a minha vida nessa manhã é para ser aplicada aonde? Na condução da tua vida e da minha vida. Por quê? A ovelha, irmão, ela não sabe distinguir entre as ervas que são próprias e as ervas que são venenosas. Por isso, o pastor, ele que conduzia a ovelha para o quê? Para um pasto verdejante. Para o quê? Para que a ovelha pudesse comer um bom alimento. Para que a ovelha não mastigasse nenhum tipo de alimento
nocivo a ela e ela pudesse morrer. Que nós que ministramos e que falamos da palavra possamos trazer um alimento sadio, um alimento que não é um alimento que vai fermentar a ovelha, mas que vai... Nós precisamos de alimentação. E a ovelha, ela tem a sua provisão. E essa provisão, o pastor dá a ela em pastos verdejantes. Irmão, tópico 3 da nossa lição, para nós podermos encerrarmos aqui a lição falando sobre o Supremo Pastor e as suas abundantes benefícios para a nossa vida. Cristo, o Supremo Bom Pastor. No Evangelho de João, Cristo faz essas autodesignações, ou seja, eu sou o pão da vida. João 6,35. Eu sou a luz do mundo. João 8,12. Eu sou a porta das ovelhas. João capítulo 10, verso de número 7. Eu sou o bom pastor. João 10, 11. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, verso de número 6. Eu sou a videira verdadeira. João capítulo 15, verso de número 1. O Novo Testamento, percebemos que Jesus é o bom pastor, ele é o grande pastor e ele é o sumo pastor da igreja. Então, nós temos aqui, irmãos, um pastor que ele dá a vida pelas suas ovelhas. Nós temos aqui um pastor que dá a vida pela ovelha que é a mim e que é você. Tópico 3.1 da nossa lição nesta manhã, para nós encerrarmos. Dá a vida pelas ovelhas. Ao afirmar ser o bom pastor, Jesus se distingue do mercenário e do ladrão. O mercenário, quando vê o perigo, abandona a ovelha para se salvar. Não se importa com a ovelha. Jesus age de forma diferente. Ele enfrenta os perigos em favor da humanidade e em sua passagem na terra enfrentou diversos perigos, né? Quando Herodes queria ir ali, matou as crianças e enfrentou o maior perigo pela sua e pela minha vida, quando ele foi para a cruz do Calvário. O bom pastor, ele dá sempre a vida pelas suas ovelhas. Você tem um bom pastor, irmãos, e esse bom pastor, ele dá a vida por mim e por você. Tópico 3.2 da nossa lição, diz assim: relacionamento com as ovelhas. Irmãos, o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. O bom pastor, o supremo pastor, ele tem um bom relacionamento com as suas ovelhas. Ele sabe quem é você. Ele sabe quem sou eu. Ele me conhece. Ele sabe como eu estou. Ele sabe como nós estamos. A Bíblia diz que ele tratou com a mulher samaritana, né? Que conhecia ela, sabia quem era aquela mulher. Ele chamou a Zaqueu pelo seu nome. Então, isso fala de relacionamento. Isso fala de conhecimento. Isso fala de atos que revelam o profundo relacionamento de Jesus com as suas ovelhas, né? Tópico 3.3, para nós findarmos a nossa lição nessa manhã, fala sobre as outras ovelhas para o aprisco, né? O ministério de Jesus não só foi um ministério que alcançou somente as pessoas
lá no passado, mas é também um ministério que alcançou ovelhas que estavam fora, das ovelhas da casa de Israel, mas que, no entanto, eram ovelhas que Cristo iria um dia conquistar com a sua morte e com a sua ressurreição. Comprou povos, línguas e nações. Então, nós sabemos que nessa manhã, o teu bom pastor, o meu bom pastor, o supremo pastor da tua e da minha vida, ele tem um descanso para você, ele tem um refrigério para a sua alma atribulada, ele tem presença nas horas difíceis, ele tem proteção para a sua vida, ele tem provisão para a sua vida e ele tem direção para a sua vida. E ele é o supremo pastor. Davi, ele sabia que o Senhor, ele era o supremo pastor da sua e da minha vida. Que nessa manhã, irmãos, nessa manhã de escola bíblica dominical, que nós possamos entender que em meio a tudo que está acontecendo, o Senhor é o bom pastor para a sua vida. Que Deus nos abençoe nossos irmãos, presbítero Diego, presbítero Moisés, presbítero Dionísio, que estão aqui conosco, nos ajudando nessa manhã, pastor Cláudio, Deus abençoe os irmãos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer aos irmãos pela audiência, pela participação, também como o Daniel já fez os agradecimentos aí por esta oportunidade tão preciosa que nós passamos aqui nesta manhã. Quero continuar pedindo oração dos irmãos pela nossa igreja, pelo nosso irmão, por tudo que estamos vivendo neste momento, como o nosso presbítero Daniel falou, nós temos um bom pastor que zela, que cuida por cada um de nós para nos fazer desfrutar das bênçãos gloriosas e maravilhosas do Senhor. Devemos descansar o nosso coração nesta promessa gloriosa e maravilhosa. Irmão, hoje nós temos a nossa Santa Ceia, que vai ser transmitida online. Os irmãos fiquem atentos, às 19 horas, os irmãos vão estar aqui reunidos, nosso pastor, os irmãos. Então, você vai participar da Santa Ceia. Então, você fique atento. Quando for 19 horas, você pega aí o recipiente da ceia que você recebeu e esteja atento. Nós vamos transmitir daqui online, você vai participar. Você também, se puder convidar alguém que não esteja aí a internet, alguma coisa, comunique com os irmãos, passe para os irmãos, para que os irmãos não fiquem desapercebidos, para que os irmãos não fiquem atentos. Se você tiver conhecimento de alguém que não tem aí o acesso aqui à internet da igreja, ao programa da igreja, você telefone para esse irmão, participe aí, ele fala que vai ser às 19 horas, nós vamos estar aqui participando deste ato tão glorioso e maravilhoso. Que Deus nos abençoe, que nós possamos desfrutar desse dia que o Senhor fez para que nós venhamos nos alegrar nele. Eu quero de novo convidar o nosso presbítero Dionísio, que vai nos despedir em oração e também orar para a nossa igreja. E à noite, às 19 horas, nós vamos estar aqui reunidos para celebrarmos a Santa Ceia do Senhor e assim comermos do pão e bebermos do cálice do Senhor. Presbítero Dionísio. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus para todos. Esperamos que esta lição tenha aumentado mais e mais a sua fé na convicção de que o nosso Senhor Jesus é o nosso bom pastor. Oremos nessa manhã. Altíssimo, santo e poderoso Deus, nós te louvamos, te exaltamos e glorificamos pela lição desta manhã, na qual aprendemos que tu és o nosso bom pastor e diante das dificuldades, diante das adversidades, tu sempre está ali nos fornecendo pasto verdejante, refrigerando a nossa alma
e sempre presente na nossa vida. Dá-nos, Senhor, um domingo abençoado. Prepara o nosso coração para a ceia desta noite e que todos aqueles que estão ao alcance, Senhor, desta transmissão sejam abençoados, sejam fortalecidos na sua fé, na palavra do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, é o que nós te exaltamos nessa manhã, em nome de Jesus. Sejam abençoados e recebam a bênção apostólica. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos o Israel de Deus, seja comigo, contigo e com todos nós, nesta manhã e para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 27. Unidos em Cristo seremos mais fortes. Amém.